Ocupo mais uma vez essa democrática tribuna para expressar novamente a minha preocupação com a atual situação da economia brasileira e com um cenário de incerteza que mapeia o nosso Brasil em detalhes. Não há mais nenhuma dúvida que os brasileiros estão a enfrentar uma crise prolongada por um longo período recessivo, pela volta da inflação alta, pelo aumento do desemprego e pelos conflitos deles decorrentes. Todos nós percebemos que o Brasil vive um momento particularmente delicado nas relações sociais, agravado pelas dificuldades econômicas do presente, que, a continuar do jeito que está, tende a comprometer o nosso futuro e o futuro das nossas gerações. O retrato atual do Brasil, não tem como negar, é de incerteza e desesperança. A população se apresenta com um misto de indignação e revolta pelos rumos que o país tomou nos últimos tempos. Rumos? Que rumos? Me parece que estamos sem rumos. Crise se enfrenta com atitude, com enfrentamento e coragem, para superar as barreiras, as dificuldades e os obstáculos. Precisamos encontrar o caminho, um novo caminho, com um novo olhar para os brasileiros e brasileiras que representam o país do futuro. Passados quase um ano do nosso atual mandato, o Brasil se mantém curvado à crise, que se agrava a cada dia, sem uma atitude firme e enérgica para enfrentá-la. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos acertos e pelos nossos erros. E eu não me excluo dessa regra. Precisamos agir rápido, com firmeza, propondo um plano de retomada do crescimento econômico, reformando o que precisa ser reformado, redefinindo o que precisa ser redefinido e mudando o que precisa ser mudado. A verdade é do jeito que está, não podemos ficar. O mundo detesta mudança. Os economistas no poder detestam mudanças. No entanto, no nosso caso, só a mudança será capaz de nos trazer progresso. É impossível haver progresso sem mudanças. E quem não consegue mudar a si mesmo, não consegue mudar coisa alguma. E quando o ritmo das mudanças das organizações ou dos governos é ultrapassado pelo ritmo fora deles, o fim está próximo. Me parece, e acho que posso afirmar com convicção, que nós estamos diante desse cenário. É preciso ter coragem para enfrentar sem medo e sem fraqueza as mudanças que precisam ser feitas. Esta é a dura realidade do presente. Estamos indo de mal a pior. Os indicadores comprovam aquilo já percebido por todos os brasileiros e todas as brasileiras. Enquanto a crise política se perpetua, a crise econômica se agrava a cada dia. Afinal de contas, que crise política é essa que nós estamos vivendo? Eu estou aqui para ajudar, para colaborar, para ser um agente, um promotor, um animador de um novo tempo. E observo também que todos os senhores senadores e senadoras, meus prezados colegas, têm o mesmo desejo e o mesmo sentimento. Porém, não somos nós os responsáveis pela elaboração de um plano de recuperação nacional. Tenho certeza que é só elaborar um plano viável, consistente, reformista, que todos nós, senadores e senadoras, estaremos aqui presentes, ativos e prontos a colaborar. O que não podemos é assistir calado o Brasil desmoronando, com um crescimento do PIB negativo que chega às margens de 3%. 3% negativo, menos 3%. O pior resultado desde 1990.
também com uma estimativa de inflação acima de 10%, o pior resultado desde 2003. O juro do cheque especial, então, subiu para as alturas, chegou às nuvens, está na margem dos 250, 300, chegando a 400% ao ano, a maior taxa de todos os tempos e a maior desde 1995. Com uma taxa Selic de 14,25% ao ano, a mais elevada também das últimas décadas. A taxa de desemprego chegando a quase 10%. E milhões de trabalhadores perdendo aquilo que é mais sagrado, perdendo seu emprego. Temos o maior número de desempregados para o mês de setembro, desde o ano de 2009. Diante deste cenário, as pessoas não consomem, não compram, a indústria não produz e, não produzindo, também não vende. Estes são os seus e estão com seus pátios abarrotados de produtos, como é o caso da indústria automobilística, que teve o pior resultado das últimas décadas. Dezenas e centenas de empresas estão pedindo recuperação fiscal. Isso é muito grave, porque junto com isso, dezenas de milhares de trabalhadores estão perdendo seus empregos. Com o juro lá nas alturas, o crédito fica mais caro e as vendas no varejo diminuem. O ajuste fiscal proposto pelo governo tem enfraquecido ainda mais a atividade econômica. O cenário econômico não pode ser, ou melhor, o cenário econômico pode ser observado por um misto de altos e baixos, como juros altos, dólar alto, inflação alta, desemprego alto, incerteza alta, crédito baixo, consumo baixo, crescimento baixo, investimento baixo, confiança baixo, segurança baixo. Diante desse cenário, não há dúvidas de que a crise instalada chegou para ficar e está batendo forte nos brasileiros e nas brasileiras. E vai permanecer por um longo período. O investimento só não caiu, despencou. E o investimento é a base, é a essência, é o fermento do crescimento. Os investimentos das empresas estão com a queda de mais de 4%, em um cenário de incerteza que afetou a confiança de quem trabalha e de quem produz. É o pior resultado desde 1999. E com isso, a indústria brasileira fica menor a cada ano. Portanto, a indústria encolhe, a produção entra em colapso e indica recessão prolongada nas fábricas. E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, voltou à cena. O FMI, por incrível que pareça, voltando à cena, prevê que o Brasil deve sofrer, em 2015, a maior desaceleração da economia das últimas 2 décadas. E olha, vejam só, o velho FMI voltando à cena. Que absurdo! A que ponto nós estamos chegando novamente? Só vamos sair da crise, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, se o governo fizer o que prega, ter disciplina nos gastos. O governo não pode mais arrecadar mais, ou melhor, não pode gastar mais do que arrecada. Hoje o governo gasta muito, gasta mal. Precisamos de uma reforma administrativa urgente para que efetivamente possamos dar eficiência ao setor público, melhorar os serviços que a população está a reclamar de todos nós. É preciso estabelecer metas de forma a garantir e a manter a estabilidade econômica. Só vamos sair da crise com crescimento econômico e com confiança nos seus agentes. É o crescimento econômico, senhor presidente, que gera emprego
e gera renda para os nossos trabalhadores. Assim, o trabalhador tem mais recursos e, com mais recursos, amplia o consumo e faz a roda da economia girar. Crescimento econômico está relacionado diretamente a investimentos. Sem investimento não há crescimento econômico, senadora Simone Tebet. E para um país crescer a média de 3% a 4% ao ano de maneira sustentável, o investimento tem que girar em torno de 20% a 25% do PIB, o que é um raro objetivo que a gente possa ver no curto prazo. O investimento será investimento realizado por toda a sociedade, pelos governos estaduais, federais, municipais, pela iniciativa privada e também pelos trabalhadores. Abaixo disso, não há sustentabilidade neste crescimento, criando vácuos que geram ciclos de crescimento alternados com fortes crises, como é a que estamos vivendo no momento. Portanto, não há nenhuma dúvida de que o atual modelo econômico brasileiro, praticado hoje, chegou ao seu limite. O Brasil quer mudanças. Nós precisamos mudar. O povo está nas ruas, nos bairros, nas praças, nas comunidades. E nós precisamos caminhar juntos com a sociedade, respeitando seus anseios e suas necessidades. Eu consulto Vossa Excelência, se eu tenho tempo, inclusive, presidente, para conceder uma parte, primeiro, para o senador Cristóvão Buarque, e se abre um precedente, então, para a ilustre, eminente senadora Simone Tebet. Como sempre, nosso querido senador Cristóvão Buarque não é só o professor de todos nós na área da educação, como é um grande professor no que se refere ao cavalheirismo. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência tinha preferência. Mas eu agradeço, senador Dário, a parte que me concede, primeiro para dizer e parabenizar a Vossa Excelência pela sensatez, pelo equilíbrio do pronunciamento. Quando vamos à tribuna, não vamos no sentido de crítica, mas se fazer um alerta ao governo federal. É preciso ter medida, a medida certa. Eu sei que é difícil, mas é preciso ter medida em momentos de crise. Sabemos da necessidade do ajuste fiscal, mas esse ajuste não pode ser feito de tal forma que impeça o crescimento, mas principalmente o desenvolvimento do país. Essa medida, esse tom que é difícil, precisa ser buscado a todo custo. Nós não podemos criar mais impostos, por exemplo, de forma a inibir ou fazer morrer por inanição os investimentos e a industrialização nesse país. Eu agradeço a oportunidade, porque eu estou amanhã na minha cidade natal e tive a grata surpresa de saber que estaremos lá com a presidente da República, a presidente Dilma estará lá, para lançarmos a pedra fundamental de uma nova fábrica de celulose, um dos maiores investimentos privados, se não for o maior para este ano, na ordem de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Estarão gerando, no pico da construção, entre empregos diretos e indiretos, só lá no meu município de 115 mil habitantes, 40 mil novos postos de emprego. Isso se deve a quê? Aos incentivos fiscais. Isso se deve a uma política que não pode parar de incentivar a industrialização através de incentivos, trocar impostos por empregos. E esse alerta eu queria deixar também, em especial para o Ministério da Fazenda, que olhe com carinho para o interior do país e tome muito cuidado quando traz para esta casa uma medida provisória que cria 2 fundos para tentar compensar a unificação da alíquota de ICMS, que vai ser o fim da industrialização do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Virei semana que vem para falar, sobre este novo investimento, mas vai ao encontro do que Vossa Excelência diz. Temos que tomar cuidado. No momento de crise, temos que dar oportunidade para que grandes, pequenos e médios e microempresários e comerciantes possam salvar este país através da geração de emprego. Parabéns, senador Dário. Bem, eu que agradeço a Vossa Excelência, fico muito feliz com a parte de Vossa Excelência, concordo plenamente e peço licença para acrescentar ao meu pronunciamento. E concedo então a palavra ao eminente, ilustre senador Cristóvão Buarque.
nosso Senador, mestre, nosso professor. Eu fico feliz de ver, embora lamentando que seja necessário, o senador trazendo esses temas para aqui. Ontem nós passamos toda a tarde e parte da noite discutindo algo que é importante, mas que não é o fundamental desse momento, que é o problema do terrorismo, por exemplo. Na véspera, nós tivemos aqui debate, mais uma vez, desse fla-flu entre impeachmentistas e anti-impeachmentistas, como se, sem impeachment, a gente resolvesse os problemas e bastasse o impeachment para resolver o problema. Os dois estão errados. A gente tem que encontrar um caminho, uma solução. Como um grupo de nós levou a própria presidente Dilma faz alguns 2 meses, e não adiantou nada, é verdade. E o senhor traz essa preocupação. Eu temo, senador Simone, que o Brasil está saindo da crise para cair na decadência, que é mais grave do que crise. Crise em meses ou anos você se recupera. Decadência leva décadas. A diferença, por exemplo, entre uma crise e uma decadência é que na crise o PIB cai um pouco, mas você vê sinais de recuperação. Nós não estamos vendo. E se recupera é com os produtos da alta tecnologia dos tempos da economia do conhecimento. E nós não vamos fazer isso. Se nós não recuperarmos, é graças à China passar a demandar mais e os preços das nossas commodities subirem. Essa é uma saída da crise continuando na decadência, no atraso dos produtos primários. Decadência é nós termos as nossas cidades caindo na violência crescente, tão crescente que a gente está acostumado. Como aquela história de que você vai deixando a sua mão dentro de uma água que vai aumentando a temperatura e você não nota até que um dia queima. É a decadência. É a degradação do processo social que nós estamos vendo. Decadência é, em vez de apenas um déficit fiscal durante um ano, temos uma Constituição que força o déficit fiscal por ganhos que crescem independente da receita crescer ou não. Os governos hoje estão sequestrados por diversas amarras que forçam o aumento dos gastos, mesmo independente de aumento de receita. Isso vai nos avançar. E, finalmente, decadência é quando as finanças de um país estão mais preocupadas em pagar as contas do passado do que investir na construção do futuro. E hoje, quando a gente olha a pizza dos gastos brasileiros, quase tudo vai para o passado. O passado de transferência de renda que nós, na época, não acabamos com o quadro de pobreza, agora temos que pagar esse atraso, com os aposentados, que nós não criamos uma previdência segura, com diversos gastos que têm a ver com o passado e não com as crianças, não com a infraestrutura. Por isso, eu, por um lado, fico satisfeito de ver o seu discurso. Por outro lado, obviamente, triste de ver que ele é necessário. E ainda mais de que eu lamento, mas vai ficar entre nosso diálogo. Eu não estou vendo aqui nos juntarmos para encontrar uma saída e essa saída chegar aos que tomam decisões. Mesmo assim, continue insistindo aí, que eu vou continuar insistindo aqui. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Que esse seja um alerta, que esse seja um sinal para que a gente possa escrever uma nova página com um novo olhar, voltada ao crescimento econômico, gerando oportunidade, gerando emprego, que é o que os nossos estados, dos quais nós representamos, estão a exigir de nós. Peço licença também para incorporar o seu discurso, o seu à parte ao meu pronunciamento. Agradeço também a Vossa Excelência, a Simone Tebet e a tolerância do nosso ilustre presidente Jorge Viana. Obrigado.